Bom dia, pessoal! Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que a comissão organizadora, da Jornada Nacional de Urgência e Emergência me deu, pelo convite para fazer essa palestra sobre o meu estágio de enfermagem no serviço de emergência. É muito bom, ter essa oportunidade e é um prazer estar aqui com vocês contando um pouco dos meus dias que eu passei lá no serviço de emergência. Então, sou acadêmico de enfermagem do 10º semestre do curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu entrei nesse curso em 2018. E ao longo dos semestres eu tive bastante experiências, assim, extracurriculares que foram muito importantes para minha formação, que ainda está em andamento. Além disso, uma dessas oportunidades foi justamente ser monitor do Núcleo de Emergência, Urgência e Trauma da URGS. Eu participei da terceira e da quarta edição, que está iniciando agora. A terceira edição foi sobre emergência cardiovascular. Foi muito boa, a gente teve bastante aula. Acho que foram 10 aulas. A gente realizava aulas mensais, com o apoio da professora Michele Santarém, que é a coordenadora do projeto. E agora a próxima edição, que é a quarta edição, vai ser sobre trauma. Então vai ser bem interessante. Também sou bolsista de iniciação científica, orientado pela professora Juliana Petri, pelo CNPq no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, presidente da Liga Acadêmica de Enfermagem da URGS, que eu faço parte desde 2021, comecei como ligante, agora sou presidente. E o motivo pelo que eu tô aqui, para conversar com vocês, que é, eu fui estagiário do Serviço de Emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre também, desde julho de 2022 até agosto de 2023. Então, para apresentar primeiro para vocês um pouco do curso de enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui eu até botei uma foto para vocês verem. Ela é um curso que se pauta em 3 grandes princípios, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. A pesquisa são todas as atividades voltadas a pesquisas, justamente, que os professores fazem e a gente acaba tendo contato por meio da iniciação científica. Então, a gente acaba auxiliando em coleta de dados, escrita de artigo científico. Isso acaba sendo bastante enriquecedor para o nosso currículo, principalmente. E também para a nossa experiência, nessa área, que acaba ficando bem rica. A gente também tem a extensão, que é um dos pontos mais fortes da URGS. A extensão se baseia basicamente em tu tirar de dentro da universidade e levar para a comunidade. Então, o NEUT, por exemplo, é uma das linhas de extensão, assim como a LAENF, que é a Liga Acadêmica de Enfermagem, que eu faço parte. Então, a gente tem atividades que a gente faz com estudantes de ensino médio, em algumas ocasiões, como a Olimpíada Financeira. A gente acaba fazendo bastante atividade de educação em saúde, enquanto liga, e bastante atividade voltada para o ensino de situações de emergência, enquanto NEUT. E também tem o ensino, que acaba sendo bastante importante no sentido de quais são as experiências que os alunos vão ter em relação aos professores e também a atividades propriamente ditas de ensino. Então, são palestras que acontecem, a LAENF acaba trabalhando bastante nessa linha também do ensino. Pega algum tema que o pessoal esteja com mais dúvida, assim, traz uma aula, algum especialista no assunto que acaba participando também. Tem as práticas curriculares que a gente tem, curricularizadas no nosso currículo da enfermagem. E essas atividades são bastante importantes. Inclusive, a gente tem o salão de ensino da URGS, que acontece na semana do salão, que a gente chama aqui, que é onde a gente mostra todas as atividades que a gente fez ao longo do ano e traz e apresenta para a comunidade geral tomar conhecimento. Então são bastantes atividades que a gente desenvolve, nesse curso. Uma dessas são os estágios curriculares, que a gente já tem, como obrigatório no nosso curso de enfermagem. A gente faz o estágio curricular de atenção primária no 9º semestre. Já realizei esse, foi num ambulatório bem interessante. E a gente também pode fazer estágios extracurriculares.
só retomando, o estágio curricular do 9º semestre de atenção primária e o 10º semestre hospitalar, que eu tô realizando agora no CTI. E além desses estágios curriculares obrigatórios, a gente tem os estágios não obrigatórios, que são extracurriculares. Esse foi o estágio que eu realizei na emergência. Essa é uma oportunidade que a gente tem enquanto acadêmico, quando está vinculado, né, à URGS, que tu te candidata para uma vaga que abre em algum dos serviços do hospital, pode ser o serviço de oncohematologia, pode ser o serviço de hemoterapia, pode ser o serviço de pediatria, enfim, qualquer um dos serviços. Daí, a partir da tua candidatura, é realizada uma seleção a critério do professor-chefe do serviço e apresenta-se, né, o resultado dessa seleção, qual foi o aluno selecionado. O aluno selecionado acaba recebendo uma bolsa financeira, né, para permanecer nesse estágio, e ele trabalha 20 horas semanais. É um regime de 20 horas semanais, né, como eu falei, no qual tu pode realizar essas atividades além, no turno inverso, das atividades curriculares obrigatórias. Então é bem interessante essa oportunidade que tem no curso. O nosso hospital de referência para esses estágios curriculares não obrigatórios, né, é o Clínicas, que a gente chama, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que atende linhas de cuidados ali na emergência, que foi onde eu realizei o meu estágio, como acidente vascular cerebral, síndrome coronariana aguda, insuficiência respiratória aguda, sepse e também o abdômen agudo. Retomando então, o estágio não obrigatório na emergência acaba tendo duas possibilidades, né? Normalmente o pessoal entra na fase do estágio administrativo e depois passa para o período assistencial, que é quando a gente coloca a mão na massa mesmo, vai para a prática, etc, né? O meu caso foi diferente, eu comecei direto no assistencial e depois fui para o administrativo. Eu vou trazer depois, na minha apresentação, diversas fotos, imagens pra gente ir conversando sobre. Mas é bem importante desde o início que a gente, enquanto aluno, já comece a buscar por esse tipo de experiência, porque faz toda a diferença no profissional que a gente vai ser no futuro, né? E eu fui um aluno antes do estágio e sou outro depois do estágio. Então, pra mim, foi uma coisa, assim, bem divisória de águas, né? Foi um estágio muito bom. Eu vou começar falando um pouco do administrativo, por mais que eu tenha feito depois, porque foi uma experiência bem importante que eu acho que muitas vezes é um pouco subestimada. Aqui na nossa universidade, o pessoal acaba tendo uma visão mais negativa do estágio administrativo, porque tu não coloca, né, a mão na massa, tu não tá em contato direto com o paciente, mas acaba tendo bastante oportunidade também no estágio administrativo. Ali na primeira foto sou eu com a chefia da unidade, a enfermeira Suimara, uma profissional excelente e um ser humano muito querido, que me acolheu bastante, né, durante essa fase que eu fiquei no período administrativo. A gente criou um vínculo muito bom e a gente, enquanto estagiário administrativo, realiza basicamente as demandas que são trazidas pela chefia da unidade e também as demandas fixas do estagiário administrativo, né? Uma das principais demandas, assim, que a gente tem é a realização do jornal do serviço de emergência. Todo início de semana, a gente pega os principais fatos que ocorreram no serviço e tenta dar uma unida neles de forma mais visual nesse jornalzinho. O jornal é com uma folha, né, um PDF de uma página, no qual a gente coloca, então, o que foi acontecendo, quais são os lembretes que os profissionais têm que ter para tentar tornar a rotina mais fortificada, né, e mais estabelecida ali no serviço. E é bem interessante ter realizar, né, essa demanda, porque tu acaba ficando bastante inteirado do serviço. A gente acaba sabendo, né, de quais são as reuniões que vão acontecer, quais são as capacitações que vão acontecer. Inclusive, no exemplo que eu coloquei ali, a capacitação da vez era checagem à beira-leito,
que foi um projeto piloto que começou a acontecer no serviço de emergência, na unidade vermelha, no qual eram utilizados carrinhos à beira-leito para checagem e preparo e administração de medicamentos pelos técnicos e pelos enfermeiros. Então acabou sendo bem interessante fazer, né, esse lembrete para os profissionais saberem qual era a data, saberem onde que tinham que ir, quais eram os horários, e também ver acontecendo, né, a checagem à beira-leito, que eu vou falar mais na parte do estágio assistencial. A gente também, nesse jornalzinho do jeito querido que eu chamo, né, o Jornal do Serviço de Emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a gente colocava bastante sobre quais eram as atividades que os profissionais podiam fazer para, né, melhorar também a qualidade do serviço e a qualidade de vida desses profissionais, para não ficarem sobrecarregados, porque o serviço de emergência pode e sobrecarrega muitas vezes, né, os profissionais, como a que eu coloquei ali, que era o cuidado integrativo em saúde. Uma das professoras assistentes do serviço era vinculada ao programa de práticas integrativas complementares em saúde, no qual ela realizava reiki, auriculoterapia, realmente práticas integrativas de saúde com os profissionais. Então acabava sendo bem interessante essa proposta e foi uma das coisas que a gente resolveu colocar no jornal, porque era uma oportunidade, né, dos profissionais lidarem melhor com a carga de trabalho e também com possíveis, né, questões que eles tivessem além das relacionadas ao trabalho. A gente também colocou lembretes, como aquele que está em vermelho, atenção, falando sobre mudanças de fluxos, mudanças de dispensação de medicamentos, enfim, todas as coisas que poderiam, né, ir mudando ao longo do tempo no serviço de emergência. A gente também colocava quais eram os principais acontecimentos da semana, e naquela semana a gente tinha tido a simulação realística de uma catástrofe na emergência. No hospital de clínicas, como eu falei antes, as principais linhas de cuidado são clínicas. A gente não tem muito contato com trauma. Então, fazer simulações realísticas acaba sempre ajudando os profissionais a estarem preparados, né? Porque não é porque a gente não é a referência num tema que ele não vai acontecer. Inclusive, no box da emergência, a gente tem o ramal do trauma, que é um telefone que toca sempre que alguém sofre um trauma no hospital. Daí uma equipe sai do box da emergência, o box de estabilização do serviço de emergência, vai até a área que aconteceu o acidente, estabiliza o paciente e traz, né, para o box para ser referenciado para o serviço de referência, né, e dar os primeiros cuidados. Então é bem interessante essas capacitações e simulações que foram acontecendo ao longo do serviço, que foi uma das coisas que eu consegui participar também enquanto estagiário. Ali eu botei uma fotinho do Dia dos Enfermeiros. Essa é uma das outras coisas que a gente realiza enquanto estagiário administrativo, que são... Como é que eu posso dizer? São experiências que a gente faz para tornar o dia a dia do trabalho um pouco mais leve, né? Normalmente as ideias vinham da chefe Suimara, que acabava pensando, né, em alguma coisa bem criativa, e acontecia da gente receber a demanda e botar no papel, fazer acontecer, né? Essa a gente tinha uma reunião que ia acontecer próxima à data do Dia dos Enfermeiros, dia 12. E, inclusive, ela pediu pra gente fazer vários cartõezinhos de Feliz Dia dos Enfermeiros e Dia das Enfermeiras, colocar em brigadeiros que ela ia comprar para entregar nessa reunião. Então essa era uma coisa bem interessante que a gente acabava fazendo também. Esse trabalho nos bastidores, assim, do cuidado direto, né? Para cuidar também dos profissionais que estavam realizando, né, todas as ações diárias ali de cuidado. Então, é uma experiência bem interessante, que traz bastante realização para quem está lá como estagiário, porque a gente nota a diferença que faz. Inclusive, vários enfermeiros ficaram muito felizes quando receberam. E falaram, né, expressaram como era gratificante receber essa lembrança, né. Isso é uma coisa que deixa o clima de trabalho bem melhor. Ali, eu coloquei uma foto com a enfermeira Julia, que foi uma das enfermeiras que eu mais vinculei enquanto eu estava lá no estágio, e com outro estagiário que estava lá no serviço de emergência,
inclusive, só esclarecendo, o serviço de emergência tem normalmente 3 estagiários. Um estagiário assistencial no turno da manhã, um estagiário assistencial no turno da tarde e um estagiário administrativo. E acaba sendo bastante interessante a interlocução entre eles também, porque a gente acaba trazendo vivências diferentes e conversando, né? Auxiliando também uns aos outros quando a gente vai mudar o nosso papel, a nossa função enquanto estagiário. E é interessante também ver quais são os enfermeiros que esses estagiários se relacionam melhor, né? E no caso aqui, ambos se relacionaram super bem com a enfermeira Julia, que é uma querida, foi uma excelente profissional que ajudou bastante, assim, os estudos sobre emergência e urgência e sobre o dia a dia do profissional de enfermagem, né? A gente chega com uma visão e acaba saindo com outra, né? A partir desses encontros que a gente tem com esses profissionais. Na outra foto, eu coloquei um dos murais que a gente fez, que também é um dos trabalhos do estagiário administrativo, que foi sobre o Setembro Amarelo. Foi o último mural que eu fiz antes de sair de lá. E, novamente, né, os murais, eles também acontecem a partir de uma ideia que a gente tem junto com a chefia, que acaba sendo desenvolvida e realizada de forma mais material, né. Aqui a gente tava tentando, né, bater na tecla da questão da saúde mental, até porque o mês de Setembro Amarelo é bem simbólico. E a gente criou vários envelopes com reflexões para os profissionais retirarem, lerem e, né, refletirem acerca da frase e do dia a dia lá no serviço de emergência. Foi uma experiência bem boa. Novamente, né, vários profissionais trouxeram pra gente. Essa foi uma parte bem interessante, assim. A gente sempre fazia, eles já esperavam o que a gente ia fazer e traziam pra gente se tinha sido bom ou não. Então acabava sendo bem interessante, assim, a questão de tu fazer algo esperando o feedback já dos profissionais que iam ler e receber, né? A gente também tentava deixar bem enfeitado, colocar balões, laços, enfim, dependia, né, de cada um dos murais que a gente fazia. Nesse a gente tentou deixar um pouco mais centrado, né, na questão da reflexão e, enfim. Outro mural bem interessante que a gente fez foi do Dia dos Pais. A gente fez uma dinâmica que era assim, o profissional trazia uma foto sua com seu pai e concorria a um sorteio de um prêmio. E o mural, ele era feito pelas fotos impressas. Então acabou sendo uma atividade bem interessante que aconteceu lá na emergência. E foi bem... O pessoal aderiu bastante, assim. O mural ficou cheio de fotos no final. E foi bem interessante ver essa questão, né, da relação dos profissionais com os pais, como que eles traziam, né? Às vezes era uma foto do pai ainda criança, bem interessante. Ali embaixo eu tô do lado de um totem da 33ª semana de enfermagem, que eu quis trazer porque foi bastante simbólico para mim, enquanto eu passei pelo estágio lá na emergência, na parte administrativa, porque a gente acaba tendo bastante contato com pesquisa. As duas professoras, chefias de serviço, são professoras, né, então vinculadas ao URGS, ao curso de enfermagem. E os professores da URGS acabam tendo bastante envolvimento com pesquisas. Além de terem os bolsistas de iniciação científica, tem alunos voluntários e demais participantes, né, que queiram fazer parte da pesquisa, enfim. Eu já era bolsista de iniciação científica, já tinha um pouco de experiência com escrita de resumos, etc. E a gente acabou fazendo um resumo acerca do protocolo de Manchester como norteador do cuidado dos pacientes que chegavam na classificação de risco da emergência. Foi bem interessante, eu relatei a experiência do ponto de vista de um estagiário também e apresentei lá na semana de enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre também. E foi bem importante para mim ter essa oportunidade, porque a gente acaba desenvolvendo, né, a nossa fala, a gente acaba desenvolvendo a nossa apresentação, a gente acaba desenvolvendo a nossa escrita de redação científica
Então foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora, que a gente acabou tendo a oportunidade também a partir do estágio não obrigatório lá no serviço de emergência. E além desse resumo, a gente escreveu outros com os enfermeiros lá do serviço, eu, as profs, os enfermeiros e as chefias de unidade. Então acabou sendo bastante enriquecedora essa parte da pesquisa também no estágio administrativo. Ao lado eu coloquei uma foto de um card do CPTF, que é o nosso grupo referência para cuidado com pele e tratamento de feridas. E o CPTF estava se estabelecendo no serviço de emergência, né? E para fazer, né, esse estabelecimento da melhor forma, a enfermeira responsável, né, pelo grupo lá no serviço de emergência veio a mim, que era estagiária de administrativo lá do serviço de emergência, e pediu pra gente desenvolver alguns cards que falassem sobre os temas que ela estava querendo abordar com os profissionais, de forma um pouco mais leve, até porque o pessoal às vezes não tem tempo no serviço de emergência. Muitas das vezes, na verdade, não tem tempo de ficar lendo muita coisa. Então, o foco desses cards era pegar a informação principal, trazer de forma didática, né, dinâmica, para não ficar, enfim, maçante, e dinamizar essa leitura, então, do aprendizado que era necessário, que a enfermeira estava trazendo para o grupo de profissionais. Nesse, a gente estava falando sobre quando devia ser realizado o curativo, qual era o curativo, né, qual era a escolha da cobertura, quando que devia ser acionado a consultoria do CPTF. E foi bem interessante ter também essa experiência, porque a gente acabava... eu falo a gente porque teve mais estagiários administrativos que participaram, né, dessas atividades que eu tô falando. A gente acabava participando bastante, assim, do cuidado à pele e acabava estudando, né, junto com os enfermeiros, as pautas que a enfermeira especialista, né, no cuidado de pele e tratamento de feridas trazia. Então foi bem interessante. E por fim, eu coloquei uma fotinha ali que eu tô vestido de paciente, porque essa também foi uma das atividades que eu desenvolvi enquanto estagiário, que foi ser um manequim para uma simulação realística que aconteceu num leito que não estava sendo usado, que estava fechado, para a questão da checagem à beira-leito. Como eu falei antes, foi um projeto piloto que aconteceu lá na Universidade Vermelha e precisava ser realizado um vídeo acerca da checagem à beira-leito, né? E a gente estava procurando quem seria o manequim e eu estava lá no estágio administrativo. Me propus, né, a fazer, foi lá, fizemos, foi bem interessante. O vídeo foi gravado com sucesso e também, né, com a enfermeira Júlia. Então, são atividades que trazem bastante... Eu gosto bastante, né? Eu me sentia bem valorizado. Então, participamos dessa simulação realística, da questão da implementação do CPTF no serviço de emergência, dos resumos científicos para os congressos e para as semanas de enfermagem, da criação de murais, a criação de lembretes, né, de mimos para os enfermeiros, para tornar o dia a dia do trabalho melhor, do jornal, e também a gente é capaz de fazer bastante vínculo com pessoas maravilhosas que a gente encontra, né, ao longo do estágio, lá contando, né, da experiência do estágio administrativo. Eu trago a parte mais importante para mim, que foi as experiências do período assistencial que eu tive, que com certeza moldaram o enfermeiro que eu vou ser, né? E deixaram uma bagagem muito grande, assim, de conhecimento para mim, de destreza, de habilidades que a gente acaba desenvolvendo só na prática, que eu tive bastante oportunidade de fazer. Desse 1 ano e 1 mês que eu fiquei lá, a maior parte foi no período assistencial, então acabou sendo bem importante para mim e eu acabei tirando bastante proveito. Eu trouxe algumas fotos aqui para ilustrar o dia a dia, mas de forma alguma vou conseguir trazer tudo que essa experiência me proporcionou nessa palestra, né? Então, vou começar pela caixinha de Actilise,
ali no canto direito superior, que é um medicamento, né, de referência para o tratamento do AVC isquêmico, quando a gente realiza trombólise farmacológica. Eu tirei essa foto num dia que a gente tinha recebido um paciente com sinais, né, claros de AVC na triagem, tinha passado por box de estabilização para realizar a trombólise, e o paciente que chegou com desvio de comissura labial e disartria, além de hemiparesia à direita, não tinha mais nenhum sintoma horas depois de ter realizado a trombólise. Esse foi um dia que eu fiquei bastante reflexivo, né, sobre o cuidado que a gente dá para os pacientes e como é, né, ter a experiência de estagiar num hospital tão bom quanto clínicas, né, que tem bastante insumo, que tem bastante profissional qualificado, que atende os pacientes de forma tão humana e mostra resultados, né, que foi o que aconteceu nesse dia que eu tava ali no box estagiando. Foi muito importante para mim também conhecer, né, o mecanismo de atuação, o mecanismo de ação desse fármaco, como que ele age no corpo. E essas são coisas que a gente vai pegando a partir da prática. A gente até pode estudar por fora, mas tu vê acontecendo é bem diferente. E essa, com certeza, foi uma experiência que me marcou bastante. Eu também trouxe um ventilador Maquet ali do lado, com uma FiO2 de 100, um PIP de 14, uma frequência respiratória de 32 e um volume corrente de 440. Alguns tempos atrás eu não fazia ideia do que eram esses parâmetros que eu acabei de falar aqui. E embora eu ainda tenha muito a aprender sobre ventilação mecânica, a emergência foi um local que eu aprendi muito sobre esse cuidado que eu tanto admiro, né? A ventilação mecânica e o suporte ventilatório invasivo, né? Porque eu gosto bastante dessa questão de suporte ventilatório, seja invasivo ou não invasivo. E essa sempre foi uma coisa que eu gostei de estudar muito. E, inclusive, antes de ir pro estágio, eu selecionei, assim, quais eram as linhas de cuidado que o HCPA era referência e que mais chegavam, né, no hospital, para fazer uma revisão antes de ir como estagiário, né, para assistência. Acho que era o mínimo que eu podia fazer, então, né, realizei esse estudo antes de ir para lá e acabou me ajudando bastante. Mas nada se compara a tu estar lá na hora, ver acontecendo, ver a equipe realizando esse cuidado, setando os parâmetros junto com o médico e dando o melhor cuidado possível para o paciente que está numa situação muito crítica, né? Esses volumes estão super pesados, né? Para quem não entende. É um paciente que estava precisando desse suporte ventilatório porque estava com o pulmão muito comprometido. E eu trouxe essa foto porque foi o primeiro paciente entubado que eu peguei lá na emergência. E o nível de oportunidade de aprendizado que a gente tem, né? O primeiro paciente já foi um paciente que estava super mal. Então, claro, nunca é bom pro paciente isso, mas é sempre ótimo pra gente conseguir estudar. Então, esse dia, eu lembro que eu conversei bastante com o meu enfermeiro, que estava responsável por mim na sala, e também com a fisioterapeuta, porque lá na emergência os fisioterapeutas, eles acabam tendo bastante ação, bastante local, né, na questão da ventilação, seja ela invasiva ou não invasiva. E a fisioterapeuta Fernanda, uma querida também, uma profissional excelente, uma profissional que eu admiro muito, me auxiliou muito com essa questão dos parâmetros, dos gráficos, que era uma coisa que eu não fazia ideia. E acabou sendo muito importante para mim. Todo esse cuidado que os profissionais tiveram comigo enquanto estagiário, quando eu cheguei lá no hospital, né? Eu esperava que fosse um lugar que eu já tivesse que saber tudo, que as pessoas iam me julgar se eu não soubesse, mas na verdade não foi assim pra mim. Pra mim foi uma experiência muito boa que eu tive, inclusive de áreas que não são da enfermagem. Vários médicos me acolheram, vários fisioterapeutas me acolheram, né? Também tive diversas conversas com psicólogos, nutricionistas, né?
A equipe multidisciplinar funciona muito bem no serviço de emergência. Isso é uma coisa que eu fiquei muito maravilhado quando eu cheguei. E é uma coisa que a gente acaba tirando muito proveito enquanto estagiário, porque a gente ainda não tem domínio de nada. A gente, inclusive, nem está formado. Então, por vezes, pode ser bastante assustador esses cuidados que a gente tem que dar para os pacientes, principalmente em situações de emergências e urgências, né? Mas foi muito bom e trouxe essa foto para dar uma ilustrada nisso. Ali do lado também tem uma foto minha e de 2 amigos que acabaram passando lá pela emergência num dia e acabaram vendo um pouco, né, da vivência do estagiário lá. Eles eram meus colegas e também tinham interesse nessa área. E foi um dia que a gente conseguiu discutir bastante, assim, sobre os casos que chegavam lá na emergência, sobre como eram os profissionais. Inclusive, essa colega tá fazendo estágio obrigatório lá, agora, no 10º semestre. Então, acho que ela gostou, né, desse dia que ela passou por lá. A emergência, por si só, é um local que a gente acaba tendo muita oportunidade de aprendizado e é buscada por muitos alunos, né? Eu percebi agora, principalmente quando a gente estava fazendo a lista de alunos por campo do estágio curricular obrigatório hospitalar. E várias pessoas queriam a emergência. Então, é um campo, assim, que é uma escola total e a gente acaba aprendendo muito, principalmente destreza na hora, né, que a gente recebe o paciente, que muitas vezes a gente não faz ideia de quem é, não faz ideia do que tem e precisa agir, porque esse paciente está numa situação de emergência, né? Se a gente não agir, ele pode morrer. Então acaba sendo bem interessante tu trabalhar essa parte da destreza, que foi uma das coisas que eu aprendi bastante na emergência. Logo abaixo, eu coloquei uma foto do Dia Mundial do AVC de 2022, que é uma campanha, né, da Associação Mundial do AVC, de estabelecer uma data e fazer atividades voltadas, né, para prevenção, para educação, né, tanto dos profissionais que ainda não têm tanto conhecimento, quanto de leigos no assunto, sobre quais são os critérios do AVC, os sintomas do AVC, como prevenir. E nesse dia, o enfermeiro Marcelo, que é um ótimo profissional também, um excelente profissional que me ensinou muito, principalmente sobre AVC, que é membro, né, da Associação Brasileira do AVC, trouxe pra gente camisetas do Dia Mundial do AVC. E foi muito interessante participar desse dia, porque a gente nota como tem campanhas e atividades que acontecem que a gente às vezes não conhece. Eu já estava, né, no curso de enfermagem há 4 anos e ainda não tinha visto sobre essa campanha do Dia Mundial do AVC, por mais que eu já estudasse sobre o assunto. Então acabou sendo bem importante para mim, porque isso foi logo nos primeiros meses que eu entrei na emergência. Daí, claro, já conheci o Dia Mundial do AVC, já fui atrás das redes sociais, comecei a seguir também outras entidades do assunto, né, que são referência, e foi muito interessante. Ali a gente tá com vários enfermeiros na foto e uma acadêmica do estágio curricular obrigatório, que fez lá na emergência na época. E foi bem interessante. Foi um dia bem legal, assim, que trouxe bastante aprendizado também. Além das camisetas, a gente tinha a bandeira e também foi disponibilizado folders de quais são os principais sintomas, né, como buscar ajuda. Isso foi bem interessante. Inclusive, no ano de 2023, o Marcelo me convidou, né, como monitor do NEUT, que é o Núcleo de Emergência, Urgência e Trauma, para a gente fazer parte da campanha do Dia Mundial do AVC, que aconteceu na Redenção, já que, né, a questão da pandemia já estava mais controlada e tal. A gente, junto com a associação e com o Hospital Moinhos de Vento, foi colocado uma grande estrutura, assim, inflável lá na Redenção, com várias mesas, vários alunos envolvidos, alunos do NEUT, alunos do curso de Medicina, da UFSPA, alunos do curso de Enfermagem de outras universidades também, incluindo nós, né? E a gente fazia educação em saúde
para as pessoas que passavam por ali. Então, mais um dos motivos pelo qual foi muito importante para mim ter passado pela emergência, porque foi por meio de lá que eu aprendi, né, essas questões acerca do AVC e pude participar também do Dia Mundial do AVC de 2023. Então foi bem interessante. Ali do lado eu coloquei um monitor multiparâmetros, que é uma das coisas que a gente precisa obrigatoriamente saber quando chega no serviço de emergência. Principalmente quando a gente vai para as áreas de cuidado crítico, né? Que é o box de estabilização, a unidade vermelha e a unidade intermediária 1, a laranja. Que, resumindo, né? Para possíveis acadêmicos que ainda não conhecem, traz os principais sinais e os parâmetros que o paciente está apresentando naquele momento. Ali em cima a gente tem a linha do eletrocardiograma, a frequência cardíaca do lado, 83. Ali abaixo a gente tem a linha da saturação de O2, saturação periférica de oxigênio, que no momento não estava contabilizando, no momento da foto. A gente também tem a linha vermelha, que é a linha da pressão. Pode ser ela por uma pressão não invasiva, que é com manguito no braço, ou por linha radial, que é um catéter que vai na artéria radial, ou enfim, em alguma artéria, e te dá a diferença da pressão por meio da infusão de um soro, que acaba tendo uma pressão um pouco mais fiel, né, para os profissionais tomarem as condutas. No caso, essa pressão estava bem baixa, 29 por 23, uma pressão média de 25. Então, esse foi o motivo pelo qual eu tirei a foto, né? Além disso, a gente também tem a linha da capnografia e a linha da frequência respiratória. Abaixo a gente tem um sumário do histórico de parâmetros que o paciente fez. E esse é basicamente o monitor multiparâmetro. Eu tirei essa foto porque nesse dia eu fiquei chocado, bem chocado, com o quanto o corpo luta, né, em situações de emergência, né. Esse paciente estava com uma pressão muito baixa, estava com um batimento de 83, ainda estava dentro dos parâmetros. Era uma paciente que estava com uma hemorragia interna, que não tinha mais perspectiva de cura. E eu fiquei bastante chocado com esse valor, né? Foi uma coisa que eu notei que eu já estava acabando por me acostumar estando lá no serviço de emergência, né? Porque a gente acaba pegando pacientes de tudo quanto é tipo, tudo quanto é perfil. E às vezes eles apresentam, né, hipotensão severa, como o caso que a gente está vendo aqui. Às vezes hipertensão, né? Crises hipertensivas, emergências hipertensivas. E esse caso foi bastante marcante, assim, pra mim. Logo abaixo, então, nós temos uma foto do carrinho de parada. Eu tirei essa foto porque o carrinho de parada, pra mim, foi uma coisa que sempre me deu bastante insegurança, né? Enquanto futuro profissional que eu serei enfermeiro. Porque ele acaba trazendo vários equipamentos e ferramentas que são utilizadas, né, em situações de emergência, tanto na emergência quanto nos andares. Pelo menos na instituição que eu fiz o estágio tinha um carrinho em cada andar, para, né, caso algum paciente fosse, infelizmente, entrasse em parada cardiorrespiratória, já tivesse, né, o suporte mínimo ali na hora do primeiro atendimento. Enfim, eu fiz essa foto. Ali no serviço a gente tinha 4 carrinhos, 2 no box, um na UV e um na unidade intermediária 1. E é bem interessante os equipamentos que o carrinho traz. O desfibrilador foi um dos equipamentos que eu acabei tendo que estudar bastante sobre. Quais eram os ritmos que o paciente pode receber um choque, quais eram os ritmos que o paciente não deveria receber choque. No carrinho a gente também tem o laringoscópio, a gente tem os tubos para intubação, a gente tem gel, né, para as pás do desfibrilador, a gente também tem o ombu para fazer, né, a primeira manobra ventilatória no paciente que está em parada. Então acaba sendo bastante importante todos esses equipamentos que o carrinho traz. Ao lado, na foto do lado, eu tirei uma foto
muito simbólica pra mim também, com a enfermeira Silvana. Foi uma das enfermeiras que eu me identifiquei bastante no serviço, que acabamos criando um vínculo muito bom, né, de amizade mesmo. Inclusive a gente continua em contato nos dias de hoje. E essa foto foi bem simbólica pra mim, porque ela foi uma das primeiras enfermeiras que eu fiquei. Minha segunda semana de estágio eu já tava com ela. E ela me acompanhou até o final. Esse era meu último mês. E a gente fez essa foto, que foi muito... que eu guardo com muito carinho até hoje, né? Ao lado a gente tem as medicações utilizadas numa sequência rápida de intubação. E eu tirei essa foto porque eu achei muito interessante como que os técnicos de enfermagem agem também nas situações de emergência, né? Eles são basicamente a primeira linha, né, para a questão das medicações e a administração dessas medicações. E eu achei bastante simbólica também essa foto, porque mesmo no meio da correria, eles conseguem, né, manter o foco, preparar as medicações e administrar no tempo mais rápido para o paciente. E também a técnica que estava aí foi uma técnica que me ensinou muito sobre emergência, sobre drogas que a gente usa, né, nos pacientes em situações de emergência. Técnica Luciana, uma querida. Enfim. E ao lado eu botei uma foto do SAMU, que não podia faltar, né, porque essa é uma coisa que todo mundo espera quando vai, nem que seja passar pela emergência como aluno, para ver como é que é o fluxo, como que funciona. E nesse estágio, eu posso dizer que a gente recebeu, assim, ó, centenas de unidades de SAMU, essas ambulâncias, né? Porque, de novo, o hospital que eu estava estagiando era um hospital referência em angioplastia, por exemplo, em trombólise. Então acabava sendo bastante frequente as visitas do SAMU, né? As vagas zero. E demais pacientes também referenciados para nós. E eu acho que é isso, gente. Eu consegui sumarizar um pouco da minha experiência, né, no serviço de emergência. Espero que vocês tenham gostado. E eu deixo aqui alguns dos meus contatos, caso vocês queiram continuar me acompanhando nas redes. E a minha gratidão a todos vocês que assistiram a essa palestra.